Meus amados, minhas amadas, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Meus queridos, no dia de hoje eu queria tratar aqui com vocês um tema que temos percebido que está faltando nos dias de hoje nas igrejas e principalmente ao nosso Deus. Que tema é esse que eu estou falando? Eu estou falando de reverência a Deus. Reverenciar o Senhor Jesus. E o que é reverência? O que significa reverência? Nós podemos ver definido no nosso dicionário que a reverência é o mesmo que cultuar, venerar, honrar, acatar, respeitar e adorar. Essa é a definição da reverência. E o significado de reverenciar é o mesmo que cultuar a Deus, adorar, honrar, fazer reverência. E nós, como fiéis, aqueles que são fiéis a Deus, eles de fato o faz dessa forma. Então, meus queridos, quando de fato temos respeito por nosso Deus, logo temos a reverência por sua pessoa, porque nós sabemos que Deus, Ele é uma pessoa. E assim lhe prestamos cultos com toda a reverência que a Bíblia nos ensina. Então nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito de reverência nos dias de hoje. Nós sabemos que Deus, os atributos de Deus são santos. Os atributos de Deus nos faz render graça, honra, glória e louvor a Ele. Mas infelizmente não é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Hoje nós temos visto pessoas tratarem a Deus de qualquer forma, nós temos visto pessoas dizendo que estão cultuando a Deus de qualquer forma, entram na igreja e ali para aquele momento de culto, aquele momento que deveria ser de fato um momento em adoração, em separação, consagração total a Deus, isso não acontece. Nós vemos, por exemplo, pessoas num momento de culto, atendendo o celular, nós vemos pessoas num momento de culto, respondendo o WhatsApp. Nós temos o que mais nós temos visto nos dias de hoje, por exemplo, é quando em uma igreja vem alguém famoso, as pessoas deixam de cultuar a Deus e acabam cultuando aquela pessoa. Você vê pessoas fazendo imagens daquela pessoa, fazendo vídeos daquela pessoa, tirando fotos daquela pessoa, e aquele momento deveria ser um momento de cultuar a Deus. Então você veja que o homem está deixando de cultuar a Deus e está cultuando o homem quando não cultua a si mesmo. Nós vamos ver aqui, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo de número 22, o verso 2, diz assim: Dize a Arão e a seus filhos que eles se separem das coisas santas dos filhos de Israel, e que eles não profanem o meu santo nome nestas coisas, que eles consagram a mim. Eu sou o Senhor. Você vê que aqui Deus ele está falando também de profanar. E o que mais nós temos visto nos dias de hoje são pessoas profanando o nome de Deus, profanando o altar de Deus. O altar hoje nas igrejas serve mais de passarela do que o próprio altar. Pessoas sobem no altar de qualquer forma, você não vê reverência nesse sentido, você vê brincadeiras em cima do altar, você vê passeios, uma série de coisas que não agradam a Deus. E o que significa profanar? Também vamos ter a base aqui do nosso dicionário, que diz assim,
Profanar é o mesmo que desrespeitar coisas sagradas ou a santidade. Profanar uma igreja, por exemplo, a fé. Tratar de maneira ofensiva, ofender, macular, atribuir caráter impuro. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é na verdade, nós precisamos transformar o nosso caráter para que cheguemos ao caráter de Deus. Então, atribuir caráter impuro, impurificar, profanar a pureza da vida, proferir insultos. Tem gente que acaba insultando a Deus. E eu vou dar um exemplo aqui, daqui a pouco eu dou esse exemplo. Nós vamos ver aqui, por exemplo, em Deuteronômio 28, 58, diz assim: se não cuidares de cumprir todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para que possas temer e ser glorioso e terrível nome, o Senhor teu Deus. Então você veja como a palavra de Deus nos apresenta esse Deus todo-poderoso, esse Deus temível e terrível. O 59 vai dizer: então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, e grandes pragas e de longa duração, enfermidades dolorosas e prolongadas. Você veja que aqui Deus ele está falando com o seu povo, ele não está falando com o povo que não conhece. Ele está falando com o povo que teve experiência com Deus, povo esse que tem conhecimento da sua lei, e mesmo assim não cuidou em andar e guardar a lei do Senhor, e nem temeu o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, por essa razão, Deus promete punir esse povo. Isaías 29, 23 diz assim: porém, quando ele observar seus filhos o trabalho das minhas mãos no meio do povo, eles santificarão o meu nome, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Você vê, mais uma vez, quero alertar aqui que nós precisamos entender o Deus que nós servimos e ter conhecimento desse Deus. Eu não vou ler mais alguns versículos aqui, exatamente porque são tantos os versículos que vai falar da grandeza do nome de Deus, que vai nos ensinar como nós devemos tratar a Deus, mas o intuito disso aqui é só despertar a sua curiosidade, para que você tenha um estímulo para conhecer a Deus, buscar a conhecer a grandeza desse Deus. Então eu quero fechar aqui. Por exemplo, tem pessoas que eu não admito, eu não engulo isso, pessoas tratando Deus de qualquer maneira, tratando Deus, por exemplo, de você para cá, você para lá. E tem gente que diz assim, quando você questiona esse tratamento, eles falam assim: é porque eu tenho intimidade com Deus. Se você não tem, problema seu. Então eu quero ler um versículo aqui para a gente ver se essas pessoas são mais santas do que esses seres que a Bíblia aqui vai citar. Isaías 6, 2 e 3 diz assim: acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam sua face, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e um clamavam aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então você veja aqui que nem os anjos chegavam de qualquer forma, ou chegam de qualquer forma diante de Deus. Quanto mais um ser humano, um ser como eu, como você, um ser que é pecador, que se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia de Deus, já teríamos sido consumidos. Então veja como de fato Deus está sendo tratado. E eu quero fechar aqui simplesmente para saber, você vai ver que naquele grande dia, o que vai acontecer. E eu quero concluir aqui dizendo, falando de 3 coisas. Primeiro, trate Deus como Deus. Ele não é um ser qualquer. Segundo, não cante esses louvores que não lhe dão a devida honra e o chamam de você ou qualquer outra coisa. Você já viu? Você. E eu quero fazer uma pergunta. Diante de uma autoridade, como você se comporta? Eu vou dar um exemplo aqui. Você chama um soldado de você?
Você se coloca diante de um soldado e chama ele de você? Não, você vai chamar porque é uma autoridade, você vai chamar de Senhor. E porque Deus tem que ser tratado dessa forma. Terceiro, tenha em sua consciência que um dia você o verá como ele é. Então será destinado sua morada eterna, céu ou inferno. E nós vamos ver isso em Mateus 25, 34, que diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o 33 ele diz: e ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à sua esquerda. E a pergunta que eu faço exatamente no dia de hoje: como nós somos vistos por Deus? E como nós olhamos e enxergamos Deus? Nós enxergamos Deus como Deus ou nós enxergamos Deus como um ser qualquer? No dia de hoje eu quero te pedir que você medite na palavra de Deus, leia as Escrituras, procure buscar a Deus e assim você vai reverenciá-lo como de fato Ele merece. Que Deus te abençoe no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo.